Senhoras e senhores, bom dia. Antes mesmo de formalmente agradecer os debatedores que estarão aqui conosco, eu quero, e de detalhar um pouco mais como vai transcorrer essa nossa manhã de trabalho, eu quero começar por compartilhar com vocês uma pesquisa feita muito superficialmente, mas que espero tenha servido para nos dar um indicador de como é a percepção da sociedade em relação à questão termoelétrica, né? Então, a pesquisa foi a seguinte: um dos colaboradores lá do Instituto Acende Brasil saiu com essa foto na mão e perguntando para as pessoas, aleatoriamente, na rua, o que são essas torres, né? Primeiro, a pergunta era assim, pura e simples, para que obtivéssemos respostas espontâneas. E a segunda pergunta era o que é a fumaça que sai das torres, né? Os resultados foram, nas respostas espontâneas, enfim, aquelas torres são chaminés, pura e simplesmente, né? São usinas nucleares, só 3% sabiam que tratava-se de torres de resfriamento. E o que é a fumaça que sai das torres? Vapor d'água, foi até razoável, mas poluição, 52%, resíduos químicos, 18%, foi essa a informação espontânea. De forma estimulada, o quadro mudou bastante, né? Mas ainda assim, a chaminé continuou lá com seus 45%, torre de resfriamento é que deu um salto muito grande, né? Filtro de emissões atmosféricas surgiram ali com 18%, né? E lá embaixo, vapor d'água, 40%, poluição, 48%, radiação, 12%. Qualquer que seja a lente que nós coloquemos sobre isso, e acredito que se tivéssemos feito com uma amostra bem mais decente, chegaríamos a informações, acredito eu, a resposta mais ou menos do mesmo tipo, mostrando um elevado grau de desinformação sobre o que é termoeletricidade e suas consequências. E, por causa disso, nós vamos dedicar aqui essa manhã de trabalho, né? Nós temos dois objetivos. Um é, através do debate, enfim, ter um aprofundamento e até a confrontação de visões em relação aos caminhos da termoeletricidade aqui no Brasil, né? Outro, seguramente, por conta do debate, pelo fato de que tudo será gravado e depois nós publicaremos, enfim, os melhores momentos do que venha a ser dito, a gente consiga produzir material que ajude a esclarecer a sociedade, principalmente os stakeholders diretamente ligados à questão da oferta de energia, expansão da nossa matriz, cuidados socioambientais, formuladores de política pública, etc. Então, o que vamos fazer, nossos objetivos são esses. Primeiro, debater o papel da geração termoelétrica na matriz elétrica brasileira, analisar o que estamos chamando de atributos da geração termoelétrica, né? Segurança do suprimento, a flexibilidade de operação, despachabilidade, complementaridade de fontes, né? Discutir o potencial de diferentes fontes de energia para termoelétricas, gás natural, carvão, mineral, óleo combustível, diesel, biomassa e nuclear. Avaliar a necessidade e as etapas para ampliação da participação nuclear na matriz elétrica brasileira, né? Propor critérios para o uso de termoelétricas que considerem custos de transmissão e localização e uso na base ou na ponta da demanda, e discutir se são válidos os mecanismos de compensação de emissão de gás de efeito estufa propostos até agora por diversos órgãos de licenciamento. Amanhã terá esse roteiro, são 2 painéis, entremeados por um coffee break, né? No primeiro painel, nós vamos falar sobre o papel da termoeletricidade na matriz elétrica brasileira, né? E no segundo, fontes de energia para geração termoelétrica. E o formato vai ser o mesmo para cada um dos painéis. Eu vou chamar aqui o Alexandre, que vai fazer uma breve apresentação do tema para, digamos, fazer, a partir daí, a provocação dos debates. Mas eu acho que, nesse momento, com um agradecimento muito especial, eu quero chamar aqui os nossos debatedores que vão passar amanhã conosco, né? O professor Edmilson Moutinho dos Santos, um acadêmico bastante conhecido, lá do IEE, da USP. Por favor, professor Edmilson. Tome seu assento. Hélio Gurgel Cavalcante,
que é da ABEMA, Associação Brasileira das Entidades Estaduais de Meio Ambiente, veio lá de Pernambuco para estar conosco. Muito obrigado, Hélio. Hermes Chips, não sei se vocês conhecem, costuma ser o operador nacional do sistema, o homem que tem a responsabilidade e os aperreios, para usar uma expressão pernambucana, de ter que operar esse sistema, e Ricardo Baitello, do Greenpeace. Bom, last but not least, nosso querido Cacá, Carlos Alberto Afonso, da EDF, UTE Norte Fluminense. Vocês percebem que os debatedores têm, todos eles, com papéis diferentes, mas muito a ver com a questão da termoeletricidade. Tem começar pelo Operador Nacional do Sistema, depois uma ONG, representante de uma ONG bastante ativa nos temas ligados à energia de uma maneira geral, né, os órgãos de licenciamento ambientais, a academia e um empreendedor, que já é um empreendedor de grande porte em termoeletricidade e é sabido que tem interesse em expansão de suas atividades aqui no Brasil. Então, eu acho que teremos um dia, uma manhã de bom trabalho. Eu vou deixar agora por conta do Alexandre. Meu papel vai ser de ajudar na moderação e nas provocações para que a gente consiga realmente extrair o máximo desses debatedores que estão conosco. Não, você vê aqui. Bom dia. Passando imediatamente para a questão do conteúdo, discutir o papel da termoeletricidade é importante nós entendermos algumas coisas, né? Primeiro é que o crescimento da demanda. Nos últimos 40 anos, a demanda de energia elétrica cresceu 12 vezes, né? Um crescimento bastante expressivo, da ordem de 6% ao ano. Com esse desafio de suprir energia para atender essa demanda, até a década de 90, a hidroeletricidade era suficiente, ou praticamente suficiente, para atender totalmente essa demanda. 90% dessa demanda era atendida por hidroeletricidade. A partir do final da década de 90, o setor passa a ter dificuldades para atender exclusivamente por hidrelétricas, por dois motivos: por conta do aumento da carga e, principalmente, pela redução da energia armazenada nos reservatórios. Esse gráfico ele mostra como a quantidade de energia armazenada nos reservatórios vem decrescendo. Isso teve uma consequência. Na década de 70, como eu disse, até a década de 90, 94 é o valor mais alto, essa curva mais escura, mostra o quanto da demanda por eletricidade era atendido por hidroeletricidade. E era praticamente 90%, chegou até 94% em 94. A partir desse ano, a quantidade de energia fornecida por hidroeletricidade começa a decair e o papel das termoelétricas passa a ganhar importância. E no ano passado, nós tivemos praticamente 30% da energia fornecida por termoelétricas, de diferentes fontes, né? Nuclear, óleo, diesel e combustível, carvão mineral, gás natural e biomassa. Bom, então, o importante para entender a geração termoelétrica é saber como funciona a política de operação. E para isso, nós vamos utilizar um exemplo muito simples, né, simulando o que seria um sistema elétrico de forma simplificada. Se nós tivéssemos apenas termoelétricas para atender uma determinada demanda, uma carga, né, nesse exemplo, uma carga de 50 megawatts-hora, e nós tivéssemos 3 termoelétricas, a primeira com uma potência de 15 megawatts, a segunda com 30, a terceira com 10, com custos unitários diferentes, né? A primeira com 5 unidades monetárias, a segunda com 10, a terceira com 15. Como seria o despacho ótimo desse sistema? Seria relativamente simples, se tudo estivesse operando, né, de uma forma bem
simplificada, o custo total da operação seria a multiplicação da potência da energia que cada usina fornece pelo seu custo. E nós teríamos um custo total de 450 unidades monetárias nesse exemplo. Essa carga, e aí, para quem não está familiarizado com o assunto, para nós entendermos o que é o custo marginal de operação, é se nós aumentássemos essa carga em 1 megawatt-hora, qual seria o custo? Então, seria essa última usina, né, que é a usina que tem uma sobra de energia, que poderia atender. Então, o custo dela unitário é de 15 unidades, então o custo marginal de operação é 15 unidades monetárias por essa unidade de energia que ela forneceria. Bom, quando nós inserimos uma usina hidrelétrica, as coisas não são tão intuitivas, tão diretas como parecem, né? Então, se nós introduzirmos uma hidrelétrica com uma potência de 15 megawatts e o parque térmico, uma usina de 30 megawatts, uma outra de 10, uma outra de 15, com custo, né, para simplificar o entendimento, o custo de operação dessa hidrelétrica é zero, né, supondo que não tem o custo da água. Nesse outro caso, 10 unidades monetárias, a primeira usina, a segunda 15 e a terceira uma usina mais cara, custando 80. E atender uma mesma carga de 50. Qual seria o despacho ótimo desse sistema, prevendo ou sabendo que nós temos 10 unidades de energia armazenada, a expectativa é que tenha uma afluência de 11 unidades de energia, qual seria o nível de armazenamento que nós deveríamos deixar nesse reservatório para o segundo mês e qual seria o nível que nós teríamos no final do segundo mês, né? Esse é o desafio de quem opera o sistema. Uma operação chamada de míope, ou seja, que nós enxergamos o que vai acontecer imediatamente, qual seria o desejável? Despacha, já que tem uma usina que não tem custo, que é a hidrelétrica, despacha toda a hidrelétrica, né? E aí nós, teoricamente, conseguiremos uma economia para o sistema. A gente vai ver se é isso de fato que acontece. Então, nesse caso, no primeiro mês, nós teríamos um despacho de 15, que é toda a potência da usina hidrelétrica. Na sequência, a primeira usina termoelétrica mais barata, que é de 30, até nós complementarmos a carga. E se nós temos uma energia armazenada de 10, uma energia fluente de 11, nós temos um total de 21, usamos 15, sobrou 6 para o segundo mês. E aí nós complementamos com as outras termoelétricas, o que gerou um custo total de operação de 1.145 unidades monetárias. Esse é a melhor geração para um sistema como esse, né? É a pergunta que fica. E a gente vai observar que não. Essa apresentação, ao final do evento, ela estará disponível, e aí vocês podem olhar com um pouquinho mais de cuidado, com mais tempo. O que nós fizemos aqui, como é um sistema simples, né, de 4 usinas, dá para fazer na mão, nós fomos simulando a redução da geração por hidráulicas para ver o que ocorre. E esse gráfico, ele nos ajuda a entender qual é o despacho ótimo, qual é o desafio de quem opera o sistema. Se a decisão for deixar o reservatório vazio no final do primeiro mês, ou seja, nós utilizarmos toda a energia da hidrelétrica, nós teremos, que é essa situação aqui, nós teremos um custo imediato baixo, ou seja, eu não tenho o custo dessa termoelétrica, mas o custo do segundo mês, o custo futuro, ele é mais alto, porque quem vai complementar para atender aquela carga são as termoelétricas. Se, por outro lado, for uma decisão conservadora, ou seja, eu vou segurar, como operador do sistema, segurar toda a água para gerar no segundo mês. Então, nós estamos na outra extremidade. Então, nós teríamos um custo imediato mais alto, porque quem vai estar suprindo aquela carga são as termoelétricas, e um custo futuro mais baixo, porque aquela água vai estar guardada e vai gerar depois, no segundo mês, um custo mais baixo, o que dá um custo total que tem essa curva como formato. Ou seja, e aqui está a quantidade de energia gerada em cada uma simulação
de usina hidrelétrica. Ou seja, a melhor decisão para esse sistema, ou a mais econômica, ficaria nessa região, ou seja, a energia gerada na usina hidrelétrica entre 10 e 11 unidades de energia. Esse exemplo é bem simples, bem rápido, para mostrar que o desafio de quem opera um sistema hidrotérmico não é trivial, até porque os modelos que indicam qual é a previsão de chuvas. Nós estamos trabalhando aqui com 4 usinas. Se nós pensarmos num sistema como o brasileiro, nós temos centenas, 2 centenas de usinas grandes hidrelétricas e centenas de usinas termoelétricas. Então, juntar todas essas informações para decidir como cada uma dessas usinas despacha é o desafio diário de quem opera o sistema, né? E isso mostra que a inserção de termoeletricidade pode ser necessária para reduzir o custo total de um sistema hidrotérmico, o que muitas vezes nós não temos essa compreensão. Bom, falando um pouquinho dos atributos da termoeletricidade, e a partir daí é que nós faremos essa conversa no primeiro painel. A termoeletricidade ela garante a segurança do suprimento, ou seja, ela só depende da disponibilidade de combustível, ela não depende de clima, né, não depende da quantidade de chuva, não depende de ventos, não depende de insolação, não depende da disponibilidade de biomassa. Tá? Esses gráficos mostram a sazonalidade das chuvas, né? Ou seja, nós temos um período mais seco durante o ano, e nesse outro gráfico nós vemos a variação do regime de ventos, essa curva é para a cidade de Natal, e a variação da insolação. Né? Então, são sistemas que nós não temos o controle. E a termoeletricidade, por ter segurança no suprimento, ela tem esse atributo importante. Um outro atributo importante da geração termoelétrica é a flexibilidade operacional, ou também chamada de despachabilidade, ou seja, é a capacidade de partir e parar com velocidade. Essa curva mostra a curva de carga do subsistema Sudeste Centro-Oeste, ou seja, ela não é uma reta, não dá para fazer um despacho constante, ela tem momentos de mais consumo de energia e outros de menor. Então, essa flexibilidade operacional da geração termoelétrica permite também complementar a energia ou vinda de hidrelétricas ou de fontes renováveis como eólica e solar, que tem ganhado um papel importante na matriz elétrica brasileira. Um outro atributo também da geração termoelétrica é a flexibilidade locacional, né? Nós veremos no segundo painel que boa parte do sistema isolado brasileiro é atendido por termoelétricas a óleo combustível ou a óleo diesel, porque é relativamente simples levar esse tipo de usina para lugares mais remotos. Então, nós veremos como essa fonte de energia está espalhada no Brasil, porque algumas regiões é difícil de ter outras fontes, então a termoeletricidade permite atender essas comunidades mais distantes. E uma outra característica, algumas usinas, né, em particular, no caso eu conheço uma, a de Cuiabá, tem a capacidade de funcionar operada por 2 combustíveis, né, ou óleo combustível ou gás natural. E um último atributo, né, desses 4 que nós destacamos e que vai servir de base para a nossa conversa é a complementariedade. Esse gráfico ele mostra 3 fontes diferentes e a capacidade que ela tem de fornecer energia ao longo de um ano: hidroeletricidade, eólica e solar. E biomassa, perdão. Essa curva azul é de biomassa. A gente observa um atributo bastante importante, que é poder complementar essa quantidade de energia num período onde outras fontes fornecem uma quantidade menor. Então, isso posto, Cláudio, vamos adiante na conversa. Alô? Agora eu reassumo, e até fazendo uma pequena correção, eu
chamei aqui os nossos convidados debatedores e esqueci de apresentar formalmente o Alexandre, que eu sei que é conhecido da maioria dos senhores, mas o Alexandre está conosco no Instituto já há muitos anos e lidera os nossos estudos e atividades ligados a esse tema, assim como questões socioambientais e outros temas. Enfim, vamos lá às perguntas, e agora eu vou começar. A primeira pergunta, ela é bem direta para o Operador Nacional do Sistema, que não precisa gastar muito tempo para explicar, não, mas ela faz a provocação básica, porque vamos voltar ao tema com você. Hermes Chip, é possível abrir mão da geração termoelétrica? Tem o microfone ali na sua frente. Olha, Cláudio, eu acho que o Alexandre foi tão claro na explicação e com, primeiro, didática... Mais junto aqui, por favor. Didática e de forma simples, mostrando que um sistema com a característica do nosso não pode, de forma alguma, abrir mão de termoelétrica. E eu tenho colocado essa questão há muito tempo, como operador do sistema, porque você está num momento eu diria, de uma onda ou moda mundial de matriz limpa. E é um desejo da sociedade, e eu tenho colocado, não é no Brasil só, é mundial. Eu, por coincidência, presido um grupo de 16 dentre os maiores operadores do mundo, e é geral, todos esses países, Europa, Estados Unidos, Austrália, Índia, todos os países, China, né? Todo mundo deseja uma matriz limpa, evidentemente. Só que quando você olha a questão de segurança, alguns países até conseguem, com mais ênfase, expandir essa matriz de forma mais limpa, porque, por causa da crise, inclusive, o crescimento da demanda é pequeno, é quase nulo, ou não chega a 1%, agora que está se recuperando. Isso mais acentuadamente depois de 2008, depois da crise. O Brasil, não. O Brasil, embora faça parte desse processo como um todo, a demanda continua crescendo entre 4% e 5% ao ano. Ora, um país em que a demanda cresce... É muito simples o raciocínio, precisa de grandes estudos. Cresce de 4% a 5% ao ano. E você não constrói mais usinas com reservatórios há muito tempo. Tem que fazer usinas da Amazônia, porque o custo é muito baixo, mas elas são a fio d'água. Então, um exemplo típico é Belo Monte, é o exemplo mais contundente. Ela pode gerar 11.000 megawatts no período úmido e 1.000 megawatts no período seco. E você colocar... a pergunta simples é o seguinte: como é que se supra esses 10.000 que ela não gera, só um raciocínio simples com Belo Monte, que ela não gera no período seco? Ainda mais com a mudança que está acontecendo, que o pico de consumo que está acontecendo agora mudou completamente. O que era durante 3 horas, entre 18h30 e 21h30, agora é durante 10 horas, acontecendo o maior valor às 3 horas da tarde, onde não venta. Venta mais à noite, todo mundo sabe disso. Então, é um problema, quando você olha para frente, não tem jeito. Se você quiser garantir o atendimento, você tem que expandir essa matriz com termoelétrica. E mais, senão essa equação não fecha. O que a sociedade mundial quer, não fecha. Eu tenho colocado isso. O que é? Uma matriz limpa, eólica, solar, essa coisa toda, não quer blackout e não quer pagar tarifa. É isso, Hermes, que nós vamos discutir não aqui. Fecha. E eu vou aproveitar a sua provocação, então passar a palavra para o Hélio Cavalcante. A pergunta é a seguinte, quer dizer, dado que, então, vamos, por enquanto, aceitar como verdadeira a afirmação do nosso Hermes Chip de que é indispensável a termoelétrica, como é que os órgãos ambientais veem a ampliação do parque termoelétrico do Brasil? Bom dia a todos e a todas. É uma satisfação estarmos aqui nessa discussão e agradecendo inicialmente ao Cláudio Salles pelo gentil convite à ABEMA, cumprimentando a todos os demais debatedores. Gostaria de pontuar inicialmente, Cláudio, o que é a ABEMA e o que ela faz aqui. A ABEMA é uma sociedade civil de direito privado que, no entanto, congrega as 27 unidades federadas, as secretarias de Estado de Meio Ambiente e os órgãos licenciadores do Brasil. E o seu principal objetivo é articular e propor políticas públicas de meio ambiente. Como fazemos isso tem sido uma atuação constante através do Conselho Nacional do Meio Ambiente, participando na formulação
de suas resoluções e também participando das câmaras técnicas que analisam e encaminham as questões que redundam em resoluções que passam a ter validez erga omnes a partir de suas publicações. Então, é nesse diapasão que a ABEMA vem se estruturando na discussão com a sociedade civil para a proposição de políticas públicas ambientais consequentes. Muito mais quando, diante da escassez, da verificação de que os recursos naturais estão se exaurindo de uma forma crescente e da preocupação com a introdução de novas técnicas de exploração de combustíveis. Essa que é a pergunta, Hélio. Quer dizer, então, objetivamente, quer dizer, com relação à ampliação do parque termoelétrico, né, que, tomando a palavra do Hermes Chip como necessária, né, e que veio para ficar, enfim, a ABEMA, no seu pensamento até individualmente, qual seria a visão em relação a isso? Vai ampliar o parque termoelétrico? Vocês têm alguma posição de tendência em relação a isso, do ponto de vista, enfim, dos critérios que são predominantes na ABEMA? Sim, e pela equação apresentada, nós percebemos que não existem outras saídas. O que nós temos que administrar, Cláudio, aqui, é essa adoção de novas tecnologias, porque nos preocupa, inclusive, agora, a recente adoção do fracking. Essa vem sendo uma técnica nova, vem sendo ainda pouco conhecida, e pelo princípio da precaução que informa o direito ambiental, ela precisa ter um estudo mais aprofundado. Ótimo. Bom, já que falou no fracking, isso traz o gás natural à nossa lembrança, eu quero fazer uma provocação aqui com o professor Edmilson. Segundo o Plano Nacional, enfim, o gás natural vai ter a expansão mais vigorosa dentre as outras fontes na nossa matriz, né? No entanto, a gente tem convivido, e aqui o Cacá certamente vai poder falar sobre isso também, com a dificuldade enorme de empreendedores levarem aos leilões usinas movidas a gás natural. Enfim, o que de bom está acontecendo e o que é o futuro do gás natural, mais especificamente para a termoeletricidade aqui no Brasil, professor? Bom dia, obrigado pelo convite. Olha, eu vou voltar à sua pergunta específica, mas ela me dá um gancho que eu gostaria de abrir a minha fala com ele. Quer dizer, a entrada do gás natural, em particular, nos obriga a repensar o que vocês, no estudo apresentado, não repensaram, que é o papel da eletricidade, finalmente, né? Uma das opções do gás natural, penetrando na matriz, e talvez a melhor opção, não é gerando eletricidade, mas é substituindo a eletricidade. Eletricidades que não deveriam estar aí. Então, quando a gente parte do cenário não formalmente indicado, mas induzido, de que a demanda elétrica do passado cresceu a 6% ao ano, e deixa-se entender que ela continuará expandindo assim pelos próximos 20, 30 anos, isso não precisa ser assim. Isso não deveria ser assim, né? Na verdade, você teria a política mais adequada hoje é a substituição desse histórico de eletricidade, onde 30% da eletricidade consumida é para a produção de calor, portanto, aí é o papel do gás, 100% da força motriz estacionária é elétrica, que também não precisava ser gás, podia ser gás via cogeração, força motriz e calor. Então, se você não pensa no uso final da eletricidade, fica difícil pensar depois atrás de onde virá a eletricidade. Mas aí eu volto à sua pergunta. E aí eu questiono um pouco a colocação do nosso companheiro aqui da UNS. Na verdade, nós precisamos mudar a lógica dessa complementação térmica hidráulica, vamos chamar, o sistema hidrotérmico, que não é mais hidrotérmico, é multivariável, né? Multifontes, né? Na verdade, nem todas as térmicas têm as qualidades que você indica. Você pega a termoelétricas a gás, operando em complementação, como tem sido proposto, isso não é negócio. Tanto é que foi tudo parar na mão da Petrobras e nasceram todas como negócio privado. Esse negócio não se sustenta, né? Então, o termoelétricas a gás eficiente, ciclo combinado, lá na Alemanha, tem que fechar, tiveram que fechar as portas, porque térmicas novas, ciclo combinado, a gás, não aguentam operar em complementação ao sistema eólico alemão.
Passados 10 anos, a Alemanha está emitindo mais do que os Estados Unidos, com o shale, o gás dele, substituindo o carvão. Então, que política até de ar limpo foi feita na Alemanha, que não buscou a melhor complementação? Na verdade, eu acho que aí, então, eu volto à sua pergunta. O gás, em particular, mas outras térmicas também, nós precisamos buscar 2 mix. Nós precisamos buscar o novo mix hidrotérmico na base firme, e aqui tem térmicas que tem que operar firme, e vamos buscar um novo mix de renováveis, hidráulicas, etc., e térmicas na ponta. Nós temos que pensar nos dois lados. Tem térmicas que só podem vir operar na base, e tem renováveis que não podem operar na base. Elas são complementares. Eólico é complementar, e não térmica é complementar de eólico. Ao contrário, a gente tem que pensar de uma forma assim. Senão o gás vai ter sempre dificuldade, e isso fica só na mão da Petrobras, e hoje gás está longe de ser o negócio da Petrobras. Professor, você lançou tema que eu acho que tanto o Cacá deve estar agoniado para debater, quanto eu imagino o Hermes Chip. Vou começar pelo Cacá, que não falou até agora, mas eu quero depois, Hermes, voltar com você para confrontar suas ideias com essa visão trazida aqui pelo Edmilson. Bom, acho que nos últimos 2 anos, o setor elétrico, o setor energético brasileiro passou, não há mais dúvida nenhuma de que nós fizemos uma transição muito forte no sistema brasileiro, no qual a hidroeletricidade veio perdendo peso substancial. Me lembro muito bem, fui da Eletrobras, a gente trabalhava uns 5 anos na frente, com reservatórios cheios. O planejamento é de 5 anos, agora é de 6 meses, se não agora acho que é de 3, não sei, já reduziu, tendendo a 0. Além disso, nós passamos a investir pesado aonde o potencial hidrelétrico existe, que é na Amazônia, dado o relevo, dadas as características, dados os impeditivos meioambientais e outros mais, nós não conseguimos fazer os reservatórios. São tudo usinas, como é falou, de fio d'água, portanto, o nível de geração delas é bastante variável. Tudo isso, ao longo desse tempo, levou a essa posição de que térmica é fundamental para o sistema brasileiro. Seja ela na base, seja ela como complementar. Ocorre que, apesar de ser uma constatação, todo mundo concorda com o que eu estou dizendo, acho que é unanimidade, os órgãos federais que comandam, que planejam a expansão do sistema, parece que não têm ouvidos para o que está acontecendo. Precisamos de térmicos, o Hermes diz isso. Precisa de térmicos. Precisa de térmica em determinadas regiões. Precisa de térmica na base. Eu ouço o Hermes falar isso há 2 anos. No entanto, os órgãos que expandem o sistema, que comandam os leilões do sistema, não nos dá nenhum sinal do que a gente possa fazer. Vou dar um exemplo da minha casa. Recentemente, nós fechamos um contrato com a Petrobras de 550 mil metros cúbicos de GNL para poder operar com mais 130 megawatts na minha planta. Eu tenho uma planta de 860 megawatts, eu entrego para lá de 725, então eu tinha um espaço para poder gerar mais. Fui à Petrobras, negociei um contrato de gás de GNL de 550 mil metros cúbicos a $18 por milhão de BTU. R$ 330 por megawatt-hora. É hoje o meu preço aprovado pela ANEEL, que eu estou autorizado a praticar. Quando eu vou ao leilão, eu encontro um CVU de 250, mas existe um cap de 150. É possível colocar térmica a gás, térmica a carvão, enfim, que são as que podem operar na base. É incompatível, quer dizer, é uma coisa que não dá para entender, imaginar que com esse teto de R$150 eu posso fazer alguma térmica a gás ou a carvão. Meu exemplo típico,
Não dá nem para chegar perto, eu estou exatamente com o dobro do preço. Isso é um ponto. O segundo ponto é a oferta de combustível. Como não encontrei oferta de combustível nos últimos anos, o grande ofertador do combustível era a Petrobras, e ela ou se dedicou a verticalizar o gás dela, fazendo as térmicas delas, ou escasseou o gás, ela não tem gás para entregar. 3 leilões que eu pego gás para a Petrobras, e ela me diz que não tem condições de me oferecer gás. Eu tentei viabilizar a importação de GNL, estudar como é que a gente podia fazer isso. Isso é uma coisa praticamente impossível, porque os riscos que um produtor independente tem para importar GNL diretamente da fonte são impossíveis. Você já imaginou, eu fecho um contrato de 25 anos com a Nigéria para entregar 3 milhões de metros cúbicos. Daqui a 5 anos, derruba o governo, tem uma revolução lá naquele país, não me entrega um gás. O que acontece quando não me entrega o gás? Eu sou obrigado a comprar no spot. Não tem backup. Então, importação de GNL tem que ser um player, ou se não, o próprio governo que tem que disponibilizar isso. Porque os riscos são muito grandes. Estou comprando gás para 25 anos. O Chile, recentemente, comprou 6 milhões de metros cúbicos do Catar a $12 por WTU, mas quem comprou foi o governo chileno. E vai disponibilizar para as térmicas que eles vão desenvolver. Então, ou é isso, ou não vai ter gás. Porque o produtor independente não consegue fazer a importação e fazer o investimento. O risco é extremamente elevado. Não sei se isso acontece com carvão, não entendo muito carvão, mas acho também que tem apesar de o carvão ter uma certa estabilidade em termos de mercado mundial, eu acho que no carvão é realmente cap do leilão. Enfim, se nós não resolvermos essa questão do ponto de vista das condições econômicas para expandir a termoelétrica a gás, a termoelétrica a carvão, nós não vamos ter essas termoelétricas. O ERM não vai ter essas termoelétricas. Nós, há 3 leilões, nós não vamos. Tem um projeto pronto, todo mundo já conhece, Paracambi, com todas as licenças prontas, atualizadas, aqui no centro do consumo, perto da Universidade Rural, pronto para colocar até 900 megawatts. Tem oferta de máquinas, o pessoal da Siemens está aqui, toda hora me pergunta, podemos fechar? Não tem o gás, não tem o preço. Então, é uma questão extremamente complicada. De um lado, nós não conseguimos expandir a hidrelétrica, do outro lado, nós não vamos conseguir expandir a térmica, porque não existe condições econômicas para isso. Eu tenho uma pergunta para o Ricardo. Não, mas antes eu vou voltar para o Chama. Só queria antecipar a pergunta do Ricardo depois, sobre essa questão de complementaridade e principalmente o que disse o Edmilson em termos de pensar no uso da energia como um todo, não apenas da eletricidade. Mas eu quero pegar esse gancho para voltar para o ERM Chip. Quer dizer, a afirmação do professor Edmilson de que se olhar para o uso da energia como um todo, e há muito o que fazer, antes de simplesmente transformar em eletricidade para atender com eletricidade de forma eventualmente menos eficiente. Mas minha pergunta objetiva, isso, do ponto de vista seu, diminui de forma radical, quer dizer, a necessidade de expansão do parque termoelétrico, desvia a intenção que se tem, a intensidade que se tem que dar em melhorar as condições em que essa expansão é feita, ou seria, enfim, parte do processo que não preclui da necessidade, ainda que tenhamos de expansão agressiva no nosso parque termoelétrico? Olha, o operador não olha esse sistema com mais de 5 anos à frente. Isso aí é uma atividade do planejamento. Eu estou falando em 5 anos e, quando eu olho o que vem pela frente, se continuar essa tendência de crescimento de mercado, a térmica não é necessária, não. Na minha visão, ela é vital para o atendimento desse sistema. Uma questão é você olhar tudo que o... Pode chamar de Cacá? Pode, né? Tudo que o Cacá colocou é fato, é grave, porque você está olhando a expansão da matriz simplesmente sob o ponto de vista mais próximo, do viés econômico. E tem outros aspectos envolvidos aí que eu não vou entrar no detalhe, mas o menor custo. Primeiro, que a função objetiva é exclusivamente o custo. Não pode ser, porque esse operador não vai aguentar.
Porque a eólica, desculpe, professor, ela não é complementar, ela é intermitente. Complementar é energia quando você precisa, ela está ali, firme. Por exemplo, a biomassa, durante a safra, ela é complementar. Partindo da premissa que, a maior parte do tempo, você tem uma safra. Você pode ter uma safra muito boa, mas tem a geração. A eólica não, depende se venta ou não venta, inclusive da hora. Não é? Tem hora que venta mais, tem hora que venta menos, tem hora que não venta. Então, ela não é uma energia complementar firme. Eu olho agora no leilão de reserva, eu fui ver, não sei se eu estou vendo corretamente, reserva, na lei, ela foi concebida para você colocá-la e tê-la disponível quando você tiver escassez. Então, não é eólica, e tem 17 mil ou 20 mil de eólica para o leilão de reserva. O conceito está sendo alterado com relação à origem. Quer dizer, a reserva tem que ser energia que você pode contar com ela, que o operador, na hora que precisar, possa contar. Aí não precisa fazer, não precisa fazer grandes estudos. Hoje, você está gerando desde 2012, que é outra questão. Vamos fazer uma matriz limpa, tá legal. Aí eu ponho lá tudo que é energia limpa, fonte renovável. Aí na operação tem que gerar térmica na base para garantir o suprimento. O que é pior para o meio ambiente? Não fazer, fazer reservatório, projetar uma matriz limpa e gerar térmica na base. O que polui mais? Na minha visão de leigo nesse assunto, me parece ser gerar térmica na base, inclusive todas. A sua gás, a carvão, a óleo, todas elas. E mais, com essa carga crescendo, esse potencial tem que crescer, é uma questão de proporcionalidade, não tem outro jeito, para ter a garantia do suprimento. Agora, se você continuar olhando só sobre o viés custo, aí vai continuar como está. Então, eu acho que o Cacá colocou uma coisa muito interessante. Para você viabilizar, ou você tem que fazer leilão segmentado, ou reverter o processo do raciocínio. Ou seja, eu quero, visando isso e isso, que entre tanto desse tipo, dimensionar as fontes, não deixar a matriz à mercê do leilão, exclusivamente, sob o ponto de vista de custo, exclusivamente. Perfeito. Nós vamos voltar até a nossa intenção em mostrar o que o Alexandre mostrou ali, aqueles atributos relevantes, né, para serem examinados quando se pensa na inserção de via termoelétrica: despachabilidade, flexibilidade operacional, localização e tal, para fazer essa discussão, né? E, enfim, que recai nos leilões, que são, digamos, a plataforma da expansão da oferta de energia aqui. Mas eu queria voltar, antes disso, ao Baitello, né, quer dizer, entendendo que tem complementaridade de fontes, né, e que existe, vamos já take for granted aqui, a necessidade de expansão termoelétrica. Como é que o Greenpeace, que tem estudado essa questão, se defronta com essa realidade? Bom dia a todos. Em primeiro lugar, agradecer o convite para participar desse debate. Não precisa agradecer muito, não. Eu trouxe vocês para trabalharem uma manhã aqui. A gente acompanha os fóruns há um bom tempo e sabe da qualidade tanto da pesquisa que antecede quanto das discussões. Então, para nós é um prazer estar aqui, dessa vez aqui no Rio. Acho que a gente vai frustrar parte da plateia e concordar com o que a gente está ouvindo aqui em vários sentidos. A gente trabalha... Obviamente, o Greenpeace é uma organização ambiental que denuncia e expõe crimes ambientais. A gente tem uma atuação em diferentes áreas, desde oceanos, mudanças climáticas, Amazônia, né, campanha de florestas e de clima e energia. Na parte de energia, mais especificamente, a gente tem trabalhado com cenários energéticos há 8 anos. Então, a gente tem 4 versões de cenários globais e 3 versões, já uma versão e 2 atualizações do nosso cenário brasileiro. E quando a gente começa a brincar, né, de nos colocar no lugar do governo ou de projetar a matriz, a gente vê que é um desafio muito grande, principalmente quando a gente pensa na metade do século, né, 2050. E dessa última vez, o nosso exercício era para a matriz elétrica e a gente expandiu esse exercício para matriz energética como um todo, ou seja, incluindo indústria e transportes. E eu tenho dito que o desafio não ficou 3 vezes mais difícil, mas ficou talvez 10 vezes mais difícil, né? Você pensar no tamanho do cobertor para atender a todos os setores, com as fontes que a gente tem, com as fósseis, com potencial que é grande, mas não tanto. Ele
é limitado, tem alguns potenciais que a gente vai contar até o final do século. E, nesse sentido, eu acho que a gente, depois do intervalo, a gente vai ter uma oportunidade de nos aprofundar um pouco mais em fonte por fonte, avaliar isso, mas a gente concorda que a gente, de agora até 2030, o nosso cenário não diverge tanto do cenário que a gente imagina que seja apresentado até o final do ano pela EPE. De 2030 para 2050, que a gente tem um descolamento um pouco maior, pensando em tecnologias que não estão viáveis hoje, mas que podem estar melhores. Então, pensando em solar numa maior escala, enfim, solar concentrado, eólica offshore e outras coisas que a gente não pode nem pensar em ter hoje. Nesse sentido, eu acho que a gente, todos nós, estamos envolvidos nesse debate há um bom tempo, acho que mais consistentemente desde o começo do ano passado, desde janeiro, que eu acho que foi aquele mês em que todo mundo passou o mês no telefone respondendo as mesmas perguntas, e isso não diminuiu muito até agora. Então, a gente tem duas perguntas a responder, uma que é imediata e a outra que é a do longo prazo. Eu diria que não tem muito a se inventar agora. A gente precisa, de fato, de termoelétricas. Eu acho que depois do segundo bloco a gente discute quais são mais aptas, quais menos, na nossa visão. Mas, sem dúvida nenhuma, eu acho que isso passa por um pouco do que cada um colocou antes. Sem dúvida, a gente não vai poder prescindir de uma série de ações, no sentido de tornar a matriz mais eficiente, melhorar o gerenciamento da demanda para a gente poder gerenciar esses picos. Claro que nada disso é fácil, mas só colocando uma pequena receita. E, sem dúvida, mudar a sistemática de contratação. A gente está discutindo, tenho acompanhado o que o Dr. Hermes Chip tem colocado nos últimos debates, inclusive de eólica. A gente continua com a função objetiva do preço, né? Por mais que se passe o ano em eventos dizendo que vai mudar, que a gente vai melhorar, que vai separar por fontes, quando chega a hora do leilão, a gente continua com o mesmo raciocínio. A gente defende ostensivamente as eólicas, mas a gente sabe que é necessário um espaço para as térmicas para a gente conseguir gerenciar isso. E, então, acho que essa seria a minha resposta. Depois a gente pode entrar mais na questão de quais térmicas, problemática do fracking. Vamos sim, no segundo painel nós vamos falar especificamente sobre as fontes. Eu acho que a gente vai voltar a esse tema. Mas, pegando o gancho de duas coisas, sem prejuízo, professor, de a gente se aprofundar na análise, enfim, da matriz energética, enfim, aquilo tudo que você nos chamou a atenção. Mas pensando especificamente sobre os problemas que foram levantados aqui. A gente colocou aqueles atributos, né, que são características diferentes de diferentes termoelétricas e da forma da operação, e, em contraste com isso, nós temos tido os leilões que, basicamente, eles privilegiam a garantia física versus a menor tarifa, né, não levando em conta aqueles atributos. Então, eu queria discutir isso, mas quero deixar registrado aqui um outro tema que eu quero ainda debater especificamente, que foi, não sei se foi o Cacá, acho que o próprio Hermes que mencionou, a questão da energia de reserva, né? Por que isso me chama a atenção? Acho que a gente podia aproveitar aqui para ouvi-los, porque a energia de reserva, da maneira como está sendo feita, ela desloca a geração hidrelétrica, né? E isso, além de questões energéticas, enfim, que nós vamos estar abordando aqui, mas é muito momentoso o tipo de dificuldade financeira que isso está causando agora, que está sob debate, né? Então, quero voltar também a essa questão do leilão de reserva especificamente. Mas a primeira pergunta, Hermes, que eu vou fazer para você, quero ouvir Cacá, ouvir os demais, leilões de energia. Se vamos assumir que todos nós concordemos com o fato de que esses atributos são relevantes, né, têm valor do ponto de vista da eficiência com que se consegue operar o sistema, então, por que não os leilões de energia terem regras que privilegiam, que valorizem aqueles atributos, de forma que a competição se dê, mas levando em conta critérios específicos que dão valor àqueles diferentes atributos, localização, despachabilidade, etc., etc. Por que não aprimorar as regras dos leilões? Essa é a pergunta, Hermes Chip.
Olha, tudo isso que a gente está colocando, eu acho que conduz a essa necessidade. Na minha visão, você tem que considerar esses fatores, ou seja, que normalmente chamamos, jargão, externalidades diferenciadas das diversas fontes. Eu vou dar um exemplo muito simples, com relação à garantia física e tratando do assunto termoelétrica. Por exemplo, você hoje, nesse momento, não está gerando a garantia física do bloco hidráulico. Você está no regime de escassez e você não está gerando isso, aí tem problema do bloco hidráulico, que não gera garantia física e tem que comprar a diferença lá no mercado de curto prazo, e está gerando térmica na base. Só que térmica na base não é garantia física. Desculpe te perturbar, mas... Não é a garantia física aquela que corresponde ao certificado que ela recebe para fazer o contrato. Quando você põe uma térmica, excetuando as restrições operativas, ela gera potência. Então, isso é uma vantagem para nós, assim, que não tem preço. Isso não é considerado da forma como deveria. Estou citando uma, tem várias outras. E, por exemplo, o Cacá está aqui, Norte Fluminense. Norte Fluminense está lá com 800 tanto, quase 900 megawatts. O tempo todo. Flat, potência. Então, de novo, tem que falar perto. Assim, então, sua voz fica igual a do Plácido Domingo. Olha só, então, esse atributo, ele tem que ser considerado. Eu citei um, que é simples de entender. Tem outros, tem vários, que você deve considerar. A alocação. Eu acho que, eventualmente, você pode estar atingindo a sua opção objetivo de menor custo da produção, da geração, no leilão de geração, pode ser um resultado aparente, que depois da transmissão tem que correr atrás. Não é? Você não tem a questão de localização. Você colocou ali no primeiro slide, não sei se foi você, ou se foi ele que colocou na apresentação, que foi você, os fatores, que é a localização, a térmica, você tem mais flexibilidade, ou tem uma flexibilidade quase plena, de escolher o local que vai instalar. Isso também não é considerado, porque a tarifa de transmissão ela tem 80% de selo. Não tem o sinal locacional adequado que possa privilegiar esse tipo de geração. Não é? Então, esses dois fatores, vou citar dois, porque senão eu vou enumerar aqui uma série deles que, inclusive, mais complicados para entender, e esses dois são simples. Não é? A falta de sinal locacional para transmissão e essa externalidade da geração térmica são dois fatores simples de entender e que têm que ser considerados na hora que você define o preço. Não pode botar todo mundo no mesmo pacote, porque os benefícios são diferenciados e você tem que valorizá-los. Cacá. Nós vamos voltar um pouco nesse tema depois também, quando falarmos sobre fontes, aí vão aparecer novamente os atributos e a gente vai voltar, porque eu acho que, quer dizer, até antecipando um pouco, uma das conclusões que eu gostaria que a gente gerasse aqui, é que aí tem uma plataforma de melhora muito grande para o nosso sistema, quer dizer, aprimorar os leilões para que eles realmente direcionem coisas. Então, o tema aqui, a gente vai falar um pouco aqui, mas seguramente também no segundo painel. Cacá, por favor. Gostaria de receber um prêmio por estar gerando essa potência de 900 MW flat, 95% de permanência na rede, há alguns anos. Mas, só para dar uma ideia para os senhores, isso é possível quando o meu investimento para botar a térmica em cima, nosso Fluminense, girou próximo de R$1,5 bilhão de reais, preços de final de 2004, 2005. Entrei em operação no final de 2004. De 2005 até metade de 2014, em CAPEX, que é basicamente investimento para tornar a usina num patamar de 95%, eu já investi 600 bilhões de reais. Ou seja, 50% do meu investimento. Nem todos os investidores fazem isso. São padrão EDF, enfim, nos deu liberdade para fazer isso. Isso podia ser um pouco melhor remunerado, Ed. Quem sabe pagando um prêmio por manter uma potência firme. Isso é uma atratividade econômica que os
os planejadores da expansão de oferta poderiam vir a considerar, porque Detalhe um pouco mais isso, cara. não botar tudo no mesmo saco. Tem uns caras que investem para ter padrões de 95%, e outros que não investem nada, com 2 meses, ou alguns até com 15 dias de operação, quebram. E saem fora e deixam o INS sem a potência. Além disso, eu continuo insistindo na questão do combustível, somente na área do gás. Não dá para pensar que o produtor independente que vai fazer uma térmica resolva o problema do combustível. É inviável. Coloquei aqui para os senhores o risco que tem de importar GNL. Nós fizemos uma outra tentativa lá para Paracambi. Eu fui a um produtor que está furando Shell Gás no Brasil, Trekking. Fui lá tentar comprar gás dele. E ele queria me vender gás. Só que ele não me garantia a entrega do gás. Quer dizer, se o poço dele terminava em 2, 3, 4, 5, 6, 7 anos, e esses poços secam na velocidade que eu estou dizendo para os senhores, tem um até seca com 4 anos, ele tem que manter um nível de perfuração sucessivo um atrás do outro, ele não me deu garantia de fornecimento. Eu convoquei ele para dividir comigo o risco de eu não ter o gás dele e ter que ir para o spot. Ele falou assim, eu não aceito. Então, esse não dá para ser. Só dá para ser um produtor dependente que é dono do poço. Aí tudo bem, o poço é dele, a térmica é dele, mas comprar Shell Gás com esse risco de entrega é impossível. Então, se não resolver a equação da entrega do combustível, no caso do gás, dificilmente vai ter gás por conta do produtor independente. Ele não tem equação econômica e não tem como absorver esse risco. É algo que tem que... Enfim, algum estudo tem que ser feito para que isso possa ser contemplado. Quem sabe fazer um comprador único para o país genérico. E outro ponto extremamente importante, como a Hermes falou também, é a questão de quebrar, entendeu? Quer dizer, hoje eu tô no céu, estou vendendo 130 megawatts no spot, estou vendendo 725 megawatts para light baratinho, mas o resto eu estou vendendo, estou indo para o spot. Então, estou faturando, estou no céu, mas estou no inferno. Se de repente ao meio-dia uma máquina minha quebrar, eu tenho que ir para o spot a 600, 700 reais. Se for uma quebra de mais de 30 dias, eu quebrei. Não tem nada no país, eu não tenho um backup, eu não tenho uma contratação de reserva que possa cobrir esse meu risco. Quem sabe, a gente tem que pensar no MRE para térmicas, parecido com o que nós temos a hidrelétrica. Alguma coisa tem que ser feita, porque senão o investidor não vai investir, porque o risco é extremamente elevado. Evidentemente que o país não vai continuar tendo esse tipo de spot. Aliás, me lembrava o meu companheiro de trabalho, Sérgio Nilo, que, que é um estudioso nessa área, nas estatísticas dos outros países, nenhum país do mundo manteve uma taxa desse patamar do nosso spot por 6 meses. Não tem na estatística, nos países todos, uma estatística desse tipo. O que traz um risco para o investidor. Quer dizer, quando eu converso com a ideia para fazer investimento em térmica, eu pergunto, mas como é que fica isso? Qual é a mitigação que eu faço? Se eu botar essa térmica em pé, se eu quebrar, como é que é? Tem backup? Não tem backup? Tem alguma regra que possa levar em consideração? Uma externalidade? Enfim, não tem nada. Tem que ir para o mercado e comprar e cumprir o seu contrato. Isso desestimula muito os investidores. Claro, eu acho que é importante isso que ele colocou, para se pensar, não para agora, eu acho que é o que você está fazendo, porque todo o regulamento hoje existente, esquece a parte, quer dizer, excetuando a parte da regra comercial, como ele colocou, você está disponível, você ganha, somente com PLD alto, você está indisponível, você está quebrado. Isso é a parte da regra lá do mercado, compra pelas diferenças do que você tem com relação ao contrato. Agora, não tem nenhum incentivo à disponibilidade, é só penalização à indisponibilidade. Quer dizer, eu acho que para a gente isso é muito importante, quando você pensa fora da parte comercial, adicionalmente, com relação à segurança.
Saber que ele está disponível nesse nível, para nós é vital. Contar, isso sim, contar com a geração que está ali disponível, previsível, na hora que o operador precisa. Muito bom. Deixa eu chamar a atenção. A plateia, se tiver pergunta, está ali a Renata, atenta, levantando a mão, escrever a perguntinha. A Renata nos traz aqui. Enfim, nós estaremos encaminhando as perguntas aqui para o plenário. Vamos voltar a esse tema, mas já que se falou em shale gas, eu queria ouvir do professor Edmilson, enfim, as suas reflexões sobre esse tema. Isso, no Brasil é uma realidade que chegou, que outras questões vão surgir, ou problemas vão surgir associados a esse problema, enfim, e em que medida isso, numa visão otimista, poderia melhorar o desempenho da Petrobras no que diz respeito ao atendimento à demanda do setor de energia elétrica. Só para aproveitar, depois o professor Edmilson, queria ouvir o Hélio sobre essa questão, principalmente relacionada a licenciamento ambiental, os desafios, preocupações, porque, sem dúvida nenhuma, é algo que vai estar descentralizado, né? Provavelmente os estados é que licenciarão, e tem todo um desafio que eu gostaria de ouvi-lo a respeito dessas questões ambientais no licenciamento do shale gas. Exato, você até já tinha mencionado isso. Vai começar o professor Edmilson, por favor. Tá bom. Bom, eu vou entrar assim, na questão do shale, porque essa é a pergunta, mas sempre lembrar que nós temos um desafio maior no mundo do gás, que é o outro gás não convencional, que eu chamo não convencional, mas na literatura é dito convencional, que é o gás do pré-sal. E é muito mais gás, é muito mais problemático, e é onde o país corre o risco de fazer absurdos, até do ponto de vista da sua imagem de país verde, porque da forma que a gente está construindo o modelo do pré-sal, nós vamos queimar barbaridade de gás lá a 300 quilômetros na costa, ninguém vai ver, é uma maravilha, né? Então, se é isso que nós queremos, esse é o caminho indicado, né? Então, esse é o desafio. O shale gas é marginal. Shale gas, na minha opinião, é outro problema que não precisaria estar na agenda por enquanto. Mas vamos falar dele, né? Já que foi colocado. Vamos falar dele. Bom, o Cacá já colocou a visão do shale gas do ponto de vista do comprador, eu vou colocar do ponto de vista do vendedor, para fazer a contrapartida, né? E se a termoelétrica parar de operar, porque amanhã chove para caramba, como ocorreu em 2002, né? 2002 choveu para caramba, 2003 choveu para caramba, todas as termoelétricas construídas ao longo de 2000 e 2001 pararam e ficaram paradas muitos anos, né? E aí? E eu que investi no campo, eu que investi na infraestrutura para trazer o gás para ele. Fico como? Né? Então, esse modelo do gás, e aí nós já ouvimos a voz do comprador, na voz do vendedor, não faz muito sentido você ter essa estrutura toda amarrada na intermitência das térmicas. Não tem cabimento. Né? Bom, o outro argumento shale gas nós temos muitos recursos. Recursos parecem uma disponibilidade bastante grande de recursos, mas nada é reserva, zero reservas. Nós ainda não comprovamos nada, nós não perfuramos nada, nós ainda estamos nos deparando com problemas ambientais graves. O leilão da ANP, que previa na Bacia do Paraná alguma coisa de shale gas, está parado, o procurador público já parou aquilo ali. Eu diria que shale gas no Brasil, para brincar e para aprender, onde pode fazer algum sentido, é ali no Recôncavo Baiano. Existem infraestruturas de gás dos anos 40, tem redes de gás ali, como existem redes elétricas nas cidades. É pequeno, dá para entrar operadores independentes de produtores de gás, mas ali a gente poderia pensar na construção do mini Texas para aprender a brincar com o shale gas. Fora isso, eu acho que o shale gas não é a realidade brasileira. Professor, já que o senhor comentou a respeito do pré-sal, não quer aproveitar e já falar um pouquinho do pré-sal antes de passar para o Hélio para comentar a questão do shale gas? Bom, eu lamento dizer, mas todos os problemas que o Cacá encontrou para importar GNL e para comprar gás de um produtor independente continuam presentes com o gás do pré-sal. Porque ninguém vai trazer um gasoduto, né, 300 quilômetros, gasoduto offshore, no risco. Né? Além do mais, o gás chega bruto, precisa ser tratado, tratar é construção de uma UPGN, de uma unidade, que é uma refinaria.
né? Então, nada disso casa muito com consumidores intermitentes. Consumidores têm que ser âncoras. E aí eu deixo a minha pitadinha na conversa anterior. Os leilões, mas não são os leilões, é a política energética nacional. A política energética nacional, enquanto política energética, está totalmente equivocada, porque ela privilegia a modicidade tarifária, a modicidade de preços, e isso é absurdo. Todo o problema que a gente está vivendo de crise em todos os segmentos setoriais não é falta de energia, é falta de preço, em princípio. Então, a modicidade tarifária tem que ser revista. E dois, hoje em particular, nos últimos 3 anos para frente, e creio que será o cenário dos próximos 3 ou 5 anos para frente, não existe mais política energética. A política energética foi capturada pela política fazendária, pela política da inflação. E isso vai empurrar os preços para baixo. E aí nós caminhamos a um suicídio tarifário, suicídio de preços em todo o segmento. Só uma questão importante que o professor colocou, que eu vejo de forma bastante diferente. Nós não estamos falando de térmica merchant, que deixa de gerar, afunda. Não, veja bem, eu estou imaginando num modelo em que as térmicas são contratadas. Então, o Cacá compra lá o gás, é como se o gás fosse dele. Vende-se uma vez só. Então, se ele não gera, ele está pagando o gás, porque ele está recebendo no mercado contrato. Esse problema acontece com térmicas merchant, não temos praticamente mais nenhuma. Então, impossível nesse modelo ter térmica merchant. Então, isso que o professor falou não acontece. Você me permite? Está certo. Professor. É aí que é o equívoco do setor elétrico e não entender o setor gás. Porque se imagina que o setor gás ganha dinheiro com gás. O setor gás não quer gás. O setor gás quer líquidos. Você precisa produzir o gás para sair os líquidos. Quando a gente olha falar, o preço do gás nos Estados Unidos está $4 por milhão de BTU. Absurdo, esse número não paga o produtor de gás. Mas por que ele vende a zero? Vende a zero. Tem momentos do dia, tem momentos em que a infraestrutura de estocagem está congestionada, tudo, vende a zero. Eles pagam para levar o gás embora. Por quê? Porque o ganho do dinheiro está nos condensados. O ganho do dinheiro está nos líquidos. No Brasil, ninguém ganha dinheiro com gás. Vai ganhar dinheiro com líquidos. E líquidos para produzir o gás. Então, esse modelo do setor elétrico não existe. Existe pontualmente. Veja Urucu. A região de Urucu está operando há 30 anos assim. Toda a região de Urucu e de Quari vive do quê? Vive dos condensados, do GLP. E, para isso, precisa produzir o gás. Não, a questão que eu coloquei não foi essa. O que eu questionei é que o senhor colocou como se fosse um problema o que aconteceu em 2002, a térmica parar. Eu estou dizendo que no modelo de contrato não é problema. É isso que eu estou dizendo. Então, essa crítica não é a questão, é isso que eu estou dizendo. Mas, modicidade tarifária é um dos viés, professor. Tem outros. Não pode ser só esse, mas ele tem que estar presente. Ele tem que procurar a menor tarifa possível, não a menor tarifa a qualquer custo. Mas a modicidade tarifária tem que estar presente. Entendido. Acho que podemos passar ou você quer... Tá bom. Então, é sempre uma discussão entre a academia e a operação, mas, enfim, converge. Por favor. Estava com o Hélio. Exatamente. Você sobre a falou em questão, fracking, embora... o professor Edmilson rolou a bola, queria então ouvi-lo um pouco mais. Ele vai falar sobre a questão ambiental. Eu vou só colocar uma coisa, porque eu tenho certeza que ele vai comentar. Vamos lá, Cacá. Então, dá licença. Quer dizer, Dá licença. além de toda a questão de custos, que já falou do gás, enfim, do investimento pesado, as térmicas, principalmente aqui no Rio de Janeiro, agora tem um compromisso de investir a gás, né, temos a gás, 3% da geração total em geração renovável. Isso passou a ser um custo, foi para dentro do custo das terras. No carvão é 5%, passou para dentro do custo da terra. Então, isso cada vez a gente fica distante do famoso cap dos leilões em relação aos custos. Então, aproveitar que você vai falar, poder falar um pouco sobre isso. Bem colocado. Vamos enxergar o órgão ambiental licenciador como parteiro de todo esse processo, porque, por mais fundamentado e muito bem estruturado o projeto, com suas justificativas, inclusive ambientais, isso vem para um cenário público
onde o órgão passa a ter o controle externo do Ministério Público, o respeitável Ministério Público, que responsabiliza individualmente o gestor. E, diante da Lei 9.605 de crimes ambientais, lhe atinge com a ameaça de seu bem mais precioso, que é a liberdade. Não raros os gestores ambientais que são penalizados assim, e muitos, em grande quantidade, já sofrendo essas consequências. Portanto, antes do projeto e da apresentação para o licenciamento ambiental, nós vamos ficar sob a luz de um controle externo e de uma opinião pública que demoniza, de um lado, como uma energia suja, torna-se uma heresia mencionar a energia nuclear, e, por outro lado, a desinformação que leva a crer na possibilidade imediata de uma substituição pela eólica, pela solar, por fontes alternativas. São momentos em que, no licenciamento, e uma vez exigível o estudo de impacto ambiental, o ERIMA, os técnicos das agências, dos institutos, dos órgãos licenciadores, se debruçam sobre as questões, tentando conciliar não somente o argumento técnico, como também a justificativa para o seu licenciamento. É um momento de grande tensão, não somente para a equipe da agência, que, via de regra, são agências que guardam grande diferença com o estado da arte que se mantém no controle externo. São agências carentes e todas essas compensações, elas não revertem em favor da gestão dos licenciadores, elas vão para uma conta única e para uma utilização dirigida, cabendo à agência licenciadora mais um encargo, que é o da fiscalização, do monitoramento, sob o risco desse controle externo voltar a lhe ameaçar com a prisão por conta do descumprimento de um determinado dispositivo legal. Então, é um momento que me parece muito importante para que, através de discussões como essa que está se construindo aqui, possamos traçar estratégias comuns e que, por um lado, o empreendedor, mencionando até esses diferenciais percentuais que é cobrado do carvão, que é cobrado para a termoelétrica, a gente teria para a gestão do gás, nós teríamos aí a necessidade de encontrarmos um denominador comum para que pudéssemos chegar a uma proposta da construção de políticas públicas ambientais consequentes. E não esse retalho, essa coxa de retalhos que vem se armando e que só vem confundindo tanto empreendedor quanto licenciador, que pode levar ao público uma resposta indevida. São esses momentos que enriquecem, que a gente gostaria de construir aqui para isso estamos. Agora, Hélio, só tirar uma dúvida, Cláudio. Qual o papel da ABEMA na construção dessa agenda única das associações, dos institutos ambientais, das agências ambientais estaduais? Porque o que a gente observa é que cada estado acaba tomando uma iniciativa. A gente entende, né, problema de gás de efeito estufa, que a gente até pode discutir daqui a pouco também, é uma questão global, não é uma questão estadual. Então, se cada estado toma uma decisão de penalizar uma fonte para controlar, e sendo um problema que não é localizado, é um problema global, quer dizer, a ação é ineficiente. Só gera um custo adicional, desloca essa térmica para o estado vizinho e não agrega nada em termos de sistema para o país. Como que a Associação das Organizações de Meio Ambiente tem conduzido esse debate? Em busca de uma linguagem comum e uma linguagem federativa, mas sempre em respeito à autonomia dos entes federados. E, conhecendo o caso do Rio de Janeiro especificamente, vemos aí que foi acrescentada uma compensação que não é compensação ambiental. A compensação ambiental é a que trata a Lei 9985, do Sistema Nacional de Unidades de Conservação, essa sim, destinada a uma aplicação direta em unidades de conservação. Já cada estado, com suas características, tem, é evidente, que sua autonomia para legislar a respeito. Digamos, no Nordeste, há uma preocupação muito maior com a questão da eólica, com a questão da solar,
e algumas digressões que nos levam a um conjunto de debate, de discussões, de seminários, para dirimir algumas dúvidas necessárias. Por exemplo, o que inviabilizaria a implantação de eólicas seria a consideração de dunas como unidades de conservação, no CP. Isso aí já traria uma dificuldade para a instalação na eólica. As intervenções não são intervenções legais pontuais, são através da construção, da tentativa de construção de políticas públicas eficientes, passarmos a cada Estado a tentativa também de se uniformizar essa legislação. Não pode-se dizer que o que é aplicado em Goiás venha a ser aplicado no Rio de Janeiro, mas que, havendo um entendimento em linha, possamos trazer aí resultado positivo. Bom, eu tenho... Posso já continuar e emendar só mais uma pergunta? Pode. Então tá. Eu queria aproveitar, Ricardo, a gente está falando da inserção de termoelétrica, já pegar que esse viés tomou um pouco de meio ambiente, ambiental, gás de efeito estufa. Se nós considerarmos que existe a importância, que esse papel de termoeletricidade vai ampliar, consequentemente, dependendo da fonte, haverá também um aumento da emissão de gás de efeito estufa. Nós sabemos que o Brasil emite, para a geração de eletricidade, em torno de 1,5%, 2%. Agora, com esse despacho termoelétrico mais frequente, a gente pode estar falando de 3% a 4%. Como que o Greenpeace, como vocês que têm estudado e, inclusive, entendido a ampliação do parque termoelétrico como necessário, veem essa questão também do aumento, por outro lado, do aumento de gás de efeito estufa? É um problema? Será um problema? Como administrar essa questão? Eu acho que, na ótica que a gente olha hoje, de fato, a gente tem emissões pequenas do setor elétrico. Se a gente fizer uma base de comparação por economias, a gente deve ser a grande economia que menos emite dentro da matriz elétrica. Quando a gente começa a pensar no médio e no longo prazo, isso pode passar a ser um problema. É claro que, no nosso cenário, a gente prevê uma participação de térmicas instaladas que deve estar nunca deve abandonar a faixa de 10% a 15%. De novo, eu acho que, na hora, quando a gente for discutir por fonte, a gente pode detalhar um pouco melhor. Na verdade, a nossa preocupação é mais com as emissões como um todo, né, pensando no crescimento da matriz, tanto para transporte como indústria, do que apenas no setor elétrico. A gente deve ter, em 2050, o setor de transporte sendo ainda o grande vilão, como em termos de emissões, a indústria em segundo lugar e pelas nossas projeções, tanto o que a gente gostaria que fosse, quanto as projeções business as usual, e o setor elétrico em terceiro lugar. Então, eu acho que hoje ainda não é um problema, mas a gente não pode deixar de cuidar disso, porque, pelo que a gente projeta no cenário, o Brasil, fazendo a sua lição de casa com o desmatamento e com a agricultura, teria, tendencialmente, um crescimento muito grande de emissões do setor energético como um todo, chegando na casa de 800 milhões anuais de toneladas de CO2. E aí fica aquela conta, você reduz um e aumenta o outro, e a gente manteria uma posição aí entre os 3 ou 5 maiores emissores. Então, só um detalhe, quando você fala setor energético, porque assim que aparece lá, é setor energético como um todo, né? Tem energia para transporte, etc. Sim. Não é o setor elétrico que tem não, sido claro. né? Mas aí é claro que tem intersecções, né? A gente também vai pensar em eletrificação de veículos. Então, eu acho que, tendencialmente, a matriz elétrica vai, em algum ponto, passar a absorver mais emissões que seriam de transportes. Então, como eu digo, é um cenário onde eles vão confluir, a gente tem que prestar atenção no médio prazo. Eu diria que, de agora para 10 anos, não é um problema grave, mas a gente tem que ficar de olho. Ok, só uma ressalva. Eu estou recebendo perguntas aqui da plateia. A primeira que eu recebi foi do Diogo Lisbona, sobre ICB. Eu queria pedir licença, Diogo. Nós vamos tratar desse tema no segundo painel. Então, deixar essa pergunta para conduzir depois. Eu tenho aqui uma pergunta direta para o senhor Hermes Chip. Como você vê leilões para termoelétricas que têm uma inflexibilidade mínima de 50%? Olha, eu já vi trabalhos
num outro seminário que eu participei, com um estudo feito, se não me engano, pela PSR com a PINE. Foi isso? Guilherme, confirma aí. Considerando os resultados com 50 e 70. Eu vejo, olha, o Cláudio, eu vejo hoje, na minha visão, a questão é tão contundente que a questão da inflexibilidade não é a questão. Microfone. Não consigo esse negócio. Essa vida de artista. De nunca ter cantado, né? Então, eu acho que não é a questão, e esse trabalho mostra isso. Benefícios, vantagens, desvantagens e essa coisa toda. Então, eu acho que a inflexibilidade mais alta, ela cria um certo problema com relação à contratação, né? Porque ela é mais barata, mas, em compensação, você tem problema. Não vai ter nesse sistema no curto prazo, pode ter no longo. Porque antes a preocupação era, nossa, pelo menos, era de divertimento. Não queremos inflexibilidade muito alta, porque o sistema tinha margem, reservatório sobrando, carga baixa. Então, olha, não pode ser tanta inflexibilidade que vai verter no período úmido. Agora, nem pensar. Pode vir com qualquer inflexibilidade, e eu acho que o estudo tem que ser aí do ponto de vista econômico com relação à contratação. Para a operação, isso não vai ser questão. Ótimo. Uma pergunta de Márcia Santos Ribeiro, da Light, para os debatedores. Termoelétricas na matriz brasileira. Existe algum tipo de estudo, é bem objetiva essa pergunta, se vocês conhecem algum tipo de estudo direcionado ao mapeamento dos riscos para viabilizar a eliminação, mitigação e transferência dos riscos? Algum grupo de estudos tratando dessa questão? Enfim, Cacá, você que levantou o tema. Estou tentando estimular o meu amigo Hermes, quem sabe a gente sai com essa ideia de fazer um NRE. Existe alguma coisa na EPS sendo gestada nessa linha? Cacau, eu não tenho conhecimento disso, não. Eu sei que existem, por parte de algumas pessoas, preocupações com relação a aperfeiçoamentos que motive e que viabilize num patamar mais significativo a entrada das térmicas. Hoje é uma preocupação geral. Agora, algum grupo estudando, alguma coisa desse tipo, eu não tenho conhecimento. Posso me comprometer com os senhores que eu vou levar para a Abrajet, a associação que eu pertenço, a possibilidade de ela contratar esse estudo da ideia de ter um MRE para o setor térmico. Vou até sugerir que a consultora contratada seja o Mário Veiga, PSR. Poxa, pensei que você ia sugerir o Instituto Acende Brasil, puxa vida. Mas tudo bem. Eu, só dizer, lá no Instituto, depois que o professor Hildo voltou da Petrobras e assumiu a direção, nós criamos uma área de análise de risco global, inclusive com companheiros do IPEM, que tem uma tradição no uso de análise de risco das ferramentas. E eu ia propor isso aqui, uma parceria do IEI com a Acende Brasil, para a gente entrar no P&D de vocês, não na Abrajet. Nós queremos entrar no P&D. A Abrajet não tem dinheiro, quem tem dinheiro são vocês. Né? Apoiado. Eu tenho a pergunta de Evandro Vasconcelos, da Light. Nos Estados Unidos, no século XIX, os agricultores tiveram problemas de risco de produção e de mercado semelhantes aos que estamos discutindo. Isso nos Estados Unidos. Começaram a se reunir ao lado de um muro em uma pequena rua de Nova York e desenvolveram, ao longo de muitos anos, instrumentos sofisticados de mitigação de risco. Não estamos no setor elétrico brasileiro, nessa questão de risco de investimento, rodando a mesma roda quadrada até que ela fique redonda? Boa pergunta, Evandro. Já que falamos de risco, acho que a pergunta cabe bem para o empreendedor que corre riscos bilionários. Vamos lá, Cacá. Esse é realmente um problema. Talvez não pudesse dizer isso aqui agora, sabe, Evandro, mas o meu investidor está muito mais arredio a fazer um investimento. Já não é o mesmo investidor de 2004 que fez a térmica com toda a galhardia, com toda a possibilidade, enfim, não recusou recurso, investiu.
Hoje, eu tenho Paracambi, para ir para o leilão, eu vou ter dificuldades de trazê-lo para o investimento. Então, e é um investidor térmico, tem térmica no mundo inteiro, né? Mas os riscos regulatórios, os riscos na área de fornecimento de combustível, o risco de preços, o risco de quebrar, não ter backup, não ter geração de reservas, não ter MRE. Se você somar esse tipo de coisas todas, não é nem a questão do custo do dinheiro, mas é a questão do risco mesmo do negócio. É extremamente complicado. Eu tive, recentemente, uma parada na minha usina de 6 dias, por causa de um sensor na turbina a gás. Me custou 7 milhões de reais. Imagina se fosse 30 dias. Então, isso realmente afugenta o investidor. Eu não sei até que ponto os nossos planejadores da expansão do sistema sabem disso, conhecem isso, ou estão preocupados com isso. Esse aqui acho que é o maior problema, é que existe uma separação, enfim, uma dificuldade deles entenderem esse tipo de risco. Eu cito um exemplo claro, que eu vivi com o Hermes e toda essa equipe ao longo desses últimos anos, que eles muitas das vezes mandavam eu desligar e desligar uma turbina industrial, mandava desligar à meia-noite, mandava ligar de novo a 1h da manhã. Eu tive que convencer o pessoal do Hermes, levei vários deles lá na usina para entender o que era uma turbina industrial, que ela não dá para fazer isso com ela. Entendeu? E o pessoal do Hermes hoje tem clareza disso, não me pede para ligar e desligar, me dá as 2 horas, 3 horas para eu poder, sabe, resfriar e voltar de novo. Então, eu acho que nós temos que fazer isso um pouco com a EPE. Não sei se tem alguém da EPE aqui, mas eu tenho conversado com o Miranda, tenho conversado com o Tomasquim, mas não sei, tem uma insensibilidade, uma barreira, não sei se é a barreira da modicidade tarifária, que eles não conseguem ouvir, abrir perspectiva de estudos, abrir possibilidade, alguns avanços, fica difícil eles entenderem isso. E os investidores vão se afastando. Ok. Nós já estamos aqui em cima da hora. Resolvemos correr para antecipar 15 minutos o evento como um todo, para cumprir o compromisso que o Hermes tem de saída próximo da hora do almoço para pegar um avião. Eu tenho aqui 2 perguntas. Aquela primeira eu já mencionei, tem agora também a pergunta do Roberto Stadler, que eu vou pedir a liberdade de deixar para o segundo painel, que eu acho que encaixa melhor. Nós vamos tratar dessa pergunta no segundo painel. E tenho aqui uma pergunta do... também no segundo painel, né? Isso do Bruno Magalhães, enfim, fora de térmicas, etc. Nós vamos tratar no segundo painel. E eu vou fazer uma exceção, nós vamos encerrar agora, mas não antes. Eu tive um pedido aqui especial, um pouco fora da regra, mas como torcedor do Flamengo, que eu sou sujeito habituado a ter que se virar nos 30 para conseguir fazer um golzinho, eu vou aceitar essa regra aqui. Guilherme Velho, eu queria ter uma palavra. Por favor, Guilherme, sendo bem breve, porque o tempo ruge. Eu agradeço. Eu vou tentar ser breve, mas eu acho que é importante apresentar alguns comentários sobre o que foi dito. Em primeiro lugar, eu queria lembrar que a função da usina termoelétrica no setor elétrico brasileiro não é abater a carga. Se fosse reduzir a carga, operar totalmente na base, eu concordaria com o professor Edmilson, que talvez fosse melhor eu usar o gás direto para atender o consumo energético, ao invés de transformar ele em energia elétrica para depois atender a carga. A função dela é muito mais nobre. A função dela é garantir de forma sinérgica que outras fontes possam operar. Quando, por exemplo, eu entro com uma usina de Belo Monte, que pode gerar de 11.000 a 1.000 megawatts, dependendo do mês, quando eu entro com 13.000 megawatts de eólica que já estão contratadas e que essas fontes não têm uma garantia de produção contínua, principalmente em função da hidrologia de regime de ventos, é aí que a térmica se torna importante. Na Alemanha, a usina eólica substitui o combustível. Existiram momentos na Alemanha onde toda a carga foi atendida com eólica e solar. Mas se eu perder toda a geração eólica e solar, eu atendo completamente a carga.
porque existe uma dualidade de potência. Então, o conceito da térmica aqui é viabilizar que as outras fontes possam ser integradas ao sistema. Muito mais importante do que gerar energia para bater a carga. Esse era o primeiro comentário. O segundo comentário, em relação ao que o Cacá disse, eu concordo que o governo tem que assumir essa função. Para que as usinas térmicas a gás possam operar de forma complementar, alguém tem que ser o agente que centralize a gestão do gás. Esse gás, que amanhã pode vir do pré-sal, vem para a terra, entra no PGN, gera os líquidos, C5+, qualquer líquido que possa ser comercializado no mercado, né? GLP, e o gás regazeificado, o gás pode ser gaseificado e se tornar tradable. Se ele for demandado pelo mercado interno para atender as térmicas, ele está ali. Se ele não for, ele é negociado no spot. Então, tem que ter alguém que faça a gestão desse processo, porque essa é uma especificidade do setor elétrico brasileiro. De outra forma, a gente vai estar condenando a só ter térmicas de base. Se a gente só tiver térmicas de base, talvez seja melhor fazer o que você quer, abater da carga. A gente tem que preservar essa condição de despachabilidade da carga. Outro ponto que o Cacá tocou, acesso à reserva. O acesso à reserva não pode ser pelo preço do PLD do momento em que ela é despachada. Tem que ser por um valor compatível com o custo da reserva, acrescido de uma penalidade, para que o gerador possa ter acesso a essa reserva e não precificar o risco de ir para o PLD no seu preço, porque aí quem acaba pagando é o consumidor o tempo todo, e não só na hora em que ela é necessária. E, para finalizar, em relação aos leilões, existem duas formas de fazer o leilão. Um leilão consolidado, com ICB, com múltiplos atributos, ou leilão segmentado, que corresponda mais à necessidade do planejamento, como o Hermes disse, que já é o que vem sendo praticado aqui. Hoje nós já separamos o produto térmico do produto eólico, e esse é o caminho que a gente deve traçar para não minimizar toda a contratação só baseada em preço. Obrigado pela oportunidade. Ok, Guilherme, não, muito oportuno. Eu acho que está alinhado com, pelos sinais que eu vejo, está alinhado com o que estaria sendo dito aqui. Eu vou encerrar esse painel agora. Nós vamos fazer um intervalo. Eu quero um pedido aqui para os nossos debatedores. Tem muita imprensa aí querendo falar com vocês. Se vocês ficarem aqui, a imprensa viria até aqui. Eu acho que é mais simples e vocês falam o que for conveniente. E nós vamos retomar às 11 horas. O café está servido aqui, descendo as escadas, ao lado da recepção. Até daqui a pouco. Ok, obrigado.